Olá, queridos irmãos e irmãs, já estamos quase concluindo o ano litúrgico, não é verdade? Estamos no 32º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. E o evangelho que nos é proposto hoje é segundo Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. E o tema da celebração deste domingo, o 32º do tempo comum, será o seguinte: os religiosos somente servem se servirem o povo. Vou repetir. Os religiosos somente servem se servirem o povo. No Templo de Jerusalém, Jesus denunciou os mais altos dirigentes da instituição religiosa como sendo bandidos e assassinos. Basta conferir Marcos capítulo 12, de 1 a 12. E acusou-os de terem transformado a casa de seu pai num covil de ladrões, como a gente lê em Marcos capítulo 11, versículos de 15 a 18. Naturalmente, esses dirigentes da instituição religiosa detestam Jesus, querem matá-lo. Não podem fazer isso por causa da multidão. Lançam então ataques contra ele. Preparam armadilhas das quais Jesus sai vitorioso e agora é Jesus quem parte para o contra-ataque. Depois de ter demolido com uma anedota a teologia dos escribas, os maiores teóricos oficiais da instituição religiosa, Jesus passa agora a condenar o seu comportamento. É o que nos escreve o evangelista no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44, que nos é proposto para este domingo. Comecemos vendo o texto, capítulo 12 de Marcos, primeira parte do versículo 38. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Para as palavras de Jesus, o evangelista não usa o termo discurso ou palavras, mas ensino. Portanto, é algo que vale para sempre, para as comunidades de crentes de todos os tempos. Então, Jesus não ensina, não profere palavras nem discurso, ele ensina. Ele lhes disse em seu ensinamento, cuidado, isto é, tomem cuidado, mas sobre quem Jesus está alertando para se ter cuidado? Jesus não está pedindo para a gente ter cuidado dos pecadores, nem daqueles que não guardam a lei, mas dos escribas. Os escribas eram os teólogos oficiais, o magistério oficial da instituição religiosa, as pessoas de grande importância, cuja palavra tinha o mesmo valor que a palavra de Deus naquela época. E Jesus diz, tenham cuidado com eles, pois devem ser evitados, são perigosos. Leamos agora o versículo 38b até o 39. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. E Jesus agora dá algumas indicações de como distinguir esses escribas, ou esses falsos líderes religiosos. Diz que eles, primeiramente, adoram andar com vestes compridas, ou seja, usam roupas religiosas que deixam claro que eles têm um relacionamento privilegiado, superior ao resto do povo com Deus. Eles gostam de receber saudações nas praças, como adoram ser homenageados, serem reverenciados com seus títulos. Jesus zomba deles amigavelmente e, de maneira irônica, diz que gostam de ter os primeiros assentos nas sinagogas. O primeiro assento na sinagoga não significa o assento da frente. Nas sinagogas havia como degraus, e os primeiros assentos eram os de cima, portanto distantes do resto do povo. Quando se come, eles são reconhecidos porque estão sempre nos primeiros lugares nos banquetes. O primeiro lugar do banquete é o mais próximo do anfitrião, onde se é servido primeiro e se come melhor. Vejam só vocês. Vejamos agora o capítulo 12, versículo 40 de Marcos. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. E esses líderes religiosos fazem tudo isso, diz Jesus, porque devoram as casas das viúvas. A viúva significa uma pessoa que, não tendo homem, encontra-se sem proteção. É o elemento fraco da comunidade e da sociedade. Pois bem, eles devoram as casas das viúvas.
E aqui a tradução diz que eles rezam longamente para serem vistos. O evangelista escreve literalmente, e aparentemente rezam por muito tempo. Ou seja, Jesus não desconhece o fato de rezar. Se fazem ver rezando. Mas o seu objetivo é esvaziar e tomar para si o bem dos outros. E pela primeira vez na boca de Jesus, há a palavra condenação. Trata-se de uma condenação muito severa, que não é para os pecadores, mas para a autoridade máxima do templo, os escribas, aqueles que tinham que ensinar ao povo a vontade de Deus. Eles receberão uma condenação mais severa de Jesus. Vejam só vocês. Leiamos agora os versículos de 41 a 42. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Então o evangelista explica-nos a razão de Jesus mencionar as viúvas. Jesus está agora sentado diante do tesouro do templo. Eis que o tesouro é o verdadeiro Deus do templo, na realidade. Ele observa como a multidão atira moedas, mas chega, escreve o evangelista, uma viúva pobre, que jogou 2 moedinhas, praticamente nada, que soma 1 centavo, vai. Então, ele chama, ou seja, Jesus chama a si os seus discípulos, e observe-se que Jesus deve chamar sempre esses discípulos. Parece que eles estão sempre afastados, não é verdade? Porque justamente esses discípulos não partilham a sua linha de ação e a sua mentalidade. Vejamos agora os 2 últimos versículos do Evangelho deste domingo, o 43 e 44. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. E aqui estão as palavras de Jesus, as quais são uma declaração importante, pois inicia-se com a expressão em verdade. Jesus diz: eu lhes digo que esta pobre viúva não jogou as moedas para Deus, mas no tesouro. E o termo tesouro aparece pela 3ª vez no Evangelho de hoje, para indicar que este é o verdadeiro Deus do templo. Tesouro, dinheiro, mais do que todos os outros. Jesus diz que todos os outros jogaram o que lhes sobrava, mas esta viúva jogou tudo o que tinha para viver. Para entender as palavras de Jesus, devemos nos referir à lei dos judeus. No livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Torá, que está no Antigo Testamento, no capítulo 14, versículo 28, está prescrito que, com os rendimentos do templo, era necessário alimentar os elementos fracos da sociedade, tal qual as viúvas e os órfãos, por exemplo. Bem, o que os escribas fizeram? Eles não apenas não alimentavam as viúvas com os rendimentos do templo, mas também sugavam o sangue vital das viúvas e dos elementos pobres da sociedade, para, em última análise, saciarem-se, enriquecerem-se, fartarem-se. Então eles reverteram completamente o que era o ensino da lei. Em vez de alimentar os famintos, agora eles os deixam com fome. Portanto, o que Jesus diz não é um elogio à fé da viúva, mas um lamento pela vítima da instituição religiosa. E por isso, logo a seguir, há o anúncio de Jesus de que esta instituição, o templo, deve desaparecer. Jesus dirá: não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Capítulo 13 de Marcos, versículo 2, que vem logo em seguida. Uma instituição religiosa que, em vez de se colocar a serviço das pessoas, coloca as pessoas ao seu próprio serviço, não tem direito de existir. Pois bem, após essa reflexão belíssima de Frei Alberto Madi, eu faço as minhas considerações pessoais e começo citando Lucas capítulo 22, segunda parte do versículo 27, que diz: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Eu estou no meio de vós como aquele que serve.
Estas palavras de Jesus servem muito para o tema do Evangelho deste domingo. Antes de tudo, devemos evitar o equívoco de pensar que Jesus, no Evangelho deste domingo, esteja atacando a pessoa dos escribas, ou seja, dos maiores mestres e teólogos do judaísmo. Afinal, em meio a um grupo, sempre há os mais orgulhosos, vaidosos, prepotentes e ambiciosos. Bem como também sempre há os mais simples, os mais humildes, os mais serviçais. Aqui, a crítica de Jesus é mais profunda. Ele se dirige à própria instituição religiosa que admite existir um coletivo de pessoas, no caso aqui os escribas, os doutores da lei, que detinha a interpretação oficial da lei, isto é, da vontade de Deus. Ora, pessoas como essas, e com tal dignidade, com tal ofício, somente podem acabar desejando distinguir-se dos demais seres comuns mortais, mediante suas vestes diferenciadas, os lugares que ocupam no ambiente religioso e festivo, e maiores reverências e saudações. O contraste entre a primeira cena, aquela dos escribas, cujo comportamento merece cuidado e distância, e a segunda cena, na qual uma viúva dá tudo o que tem, tudo de si, num gesto de total desprendimento a Deus, é brutal e proposital contraste. Na primeira cena narrada por Jesus, identificamos o anti-exemplo dos líderes de uma religião que cria uma elite separada dos demais, detentora de privilégios e honrarias. Enquanto na segunda cena, Jesus chama a atenção de seus discípulos para o fato de que os pobres, os humildes, os totalmente sem cargos, sem poder, sem dignidade e sem saberes, são os que nos ensinam a viver o Evangelho de verdade. Pois a felicidade encontra-se em amar sem restrição, nem cálculo, como fez a viúva, em sermos simplesmente humanos. E atenção, o evangelista não tem em vista os escribas, os dirigentes judaicos, porque quando ele escreveu o seu evangelho, esses já não existiam mais. Mas o evangelista tem em mente os dirigentes das comunidades cristãs, para as quais ele está destinando o seu evangelho. Sinal de que já haviam muitos no interior da igreja de Cristo, desejosos de desfrutar da mesma dignidade e privilégios dos líderes judaicos condenados por Jesus. Algo que se vê e muito também nos tempos atuais. No entanto, Jesus nos faz compreender que o coração da verdadeira religião, o centro da verdadeira religião, se encontra, e cito agora José Antônio Pagola, biblista espanhol, encontra-se na, primeiramente, confiança grande em Deus. Segundo, gratuidade surpreendente. Terceiro, generosidade e amor solidário. Quarto, simplicidade. E, finalmente, na verdade. E agora, concluindo essa nossa meditação sobre o Evangelho deste 32º domingo do tempo comum, façamos esta bela oração, que você já começa a ver aí na tua tela. Ó Deus, a palavra que nos ofereceste apresenta-te como Pai dos órfãos e das viúvas, refúgio para os estrangeiros, justiça para os oprimidos. Queremos conhecer cada vez melhor teus gestos de amor, aprender contigo e colaborar na obra de salvação. Por isso te pedimos, apoia a esperança dos pobres que confiam no teu amor, para que nunca falte a liberdade e o pão que tu providencias. E também nós aprendamos a dar seguindo o exemplo daquele que deu ele mesmo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Foi uma alegria estar com vocês na meditação do Santo Evangelho. Deus vos abençoe, vos conceda um maravilhoso final de semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.